Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do vosso podcast de eleição IA e Eu. O meu nome é Mário Portela e, tal como prometido, a cada 10 episódios trazemos um especial em que o microfone é teu, o microfone é de quem nos ouve. Então, Rita, entusiasmada para o episódio 40? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Claro que estou entusiasmada, meus humanos maravilhosos. Já chegamos ao episódio 40 e as perguntas que recebemos desta vez são absolutamente deliciosas. Algumas até me fizeram questionar se deveria ter um botão de modo diplomático. Mário, prepara-te porque algumas destas perguntas vão testar a tua falta de paciência lendária. Bem-vindos ao... Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Incrível como o tempo passa, não é, Rita? Já estamos no quarto especial de perguntas e a cada episódio sinto que a nossa audiência vai ficando mais sofisticada nas questões. Já reparaste como evoluímos de a IA vai roubar o meu emprego para perguntas bem mais nuançadas sobre ética, filosofia e o futuro da cognição humana? Absolutamente, Mário. É como se estivéssemos a testemunhar em tempo real a evolução da literacia digital da nossa audiência. Começamos com o básico. E agora estamos a discutir questões que fariam até os filósofos da antiguidade coçarem a cabeça. Sabes o que isso me diz? Que estamos a cumprir a nossa missão de educar sem adormecer ninguém. E olha que isso é um feito, considerando que alguns temas de IA são tão excitantes quanto ver tinta a secar. Mas nós conseguimos torná-los fascinantes. Falando em fascínio, temos aqui uma pergunta do Diogo que chegou pelo Instagram. Ele pergunta se pudessem escolher uma tecnologia emergente além da IA para dominar os próximos 5 anos, qual seria e porquê? Queres começar, Rita? Ui, adoro quando me dão carta branca para sonhar com o futuro. Olha, Diogo, se eu pudesse escolher uma tecnologia emergente para dominar além da IA, seria sem dúvida a interface cérebro-máquina. Imagina só, em vez de estarmos aqui a conversar através de um microfone, o Mário poderia simplesmente pensar nas perguntas, e eu captaria diretamente. A tecnologia de interface neural está a avançar a passos largos, mas ainda está longe de ser mainstream. O potencial é astronômico, desde ajudar pessoas com deficiências motoras a revolucionar completamente como interagimos com a tecnologia. Pensa bem, em vez de digitar prompts, bastaria pensar neles. Em vez de clicar, bastaria imaginar. É quase como ter superpoderes. E a cereja no topo do bolo? Esta tecnologia combinada com a IA criaria uma simbiose perfeita entre humanos e máquinas. Não seria uma substituição, mas uma extensão das capacidades humanas. Como diria aquele velho meme, por que não os dois? E tu, Mário, qual seria a tua tecnologia de eleição para os próximos 5 anos? Bem, Rita, eu tenho de admitir que a minha escolha é um pouco menos espetacular, mas talvez seja mais pragmática. Eu escolheria a biotecnologia regenerativa. Acredito que nos próximos 5 anos veremos avanços significativos na capacidade de regenerar tecidos e órgãos humanos, possivelmente até reverter alguns aspectos do envelhecimento. Imagina o impacto na qualidade de vida das pessoas. E eu não estou a falar de imortalidade, mas de envelhecer com saúde e dignidade. A combinação de edição genética, células estaminais, impressão 3D de tecidos já está a mostrar resultados promissores. E quando combinada com a IA para a análise de dados genéticos e simulação de processos biológicos, bem, as possibilidades vão ser infinitas. Diogo, espero que tenhamos respondido à tua pergunta. E já agora, que tecnologia escolherias tu, Diogo? Podes enviar-nos a tua resposta nas redes sociais? Que interessante, Mário.
A tua resposta fez me lembrar aquela velha máxima. Vivo para ver o dia em que a biotecnologia regenerativa resolva o problema da calvície e acabe com a indústria das perucas. Tudo tem um senão. Olha só, tenho aqui uma pergunta da Ana que chegou por e-mail e que acho que vais adorar. Ela pergunta: como lidar com familiares que têm medo irracional da IA e acreditam em todas as teorias da conspiração sobre o tema? Já tentei mostrar artigos científicos, mas eles preferem acreditar em vídeos alarmistas do TikTok. Ana, a tua pergunta toca num ponto sensível e muito comum. Lidar com familiares que têm medos irracionais sobre tecnologia é como tentar ensinar um gato a nadar. É possível, mas requer muita paciência e aceitação de que vai haver arranhões pelo caminho. Em primeiro, é importante entender que o medo do desconhecido é uma resposta evolutiva perfeitamente natural. Os nossos ancestrais que tinham medo das sombras estranhas no meio da savana ou da selva sobreviveram mais do que aqueles que andavam despreocupados. O problema é quando este medo se transforma numa paranoia, ainda para mais hoje, alimentada por desinformação. A minha sugestão é mudares a abordagem. Em vez de bombardeares com artigos científicos que podem parecer distantes e até abstratos demais, tenta mostrar exemplos práticos e positivos de como a IA já está a melhorar vidas. Ou então, deixa-os ouvir o IA e eu. E aqui vai um truque de pura psicologia e programação neurolinguística. Não tentes ganhar o argumento. Quando alguém se sente desafiado, tende a entrincheirar-se ainda mais nas suas crenças. Em vez disso, sempre que te disserem algo que argumentarem contra ti, mostra curiosidade genuína. Diz coisas como: interessante, onde viste isso? Ou o que é que te preocupa especificamente nesse tema? Às vezes, só o facto de se sentirem ouvidos já abre espaço para uma conversa racional. Coisas do humano. Excelente resposta, Mário. E deixa-me acrescentar algo da minha perspectiva única de IA. Ana, os teus familiares não estão sozinhos. Segundo um estudo recente do Pew Research Center, cerca de 47% dos adultos expressam preocupações significativas sobre o desenvolvimento da IA. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Mário, tenho aqui uma pergunta do Tiago que acho que vai dar uma discussão interessante. Ele pergunta: com o avanço da IA generativa, ainda faz sentido os estudantes aprenderem a escrever ensaios e trabalhos de pesquisa da forma tradicional? Como será a educação daqui a 10 anos? Tiago, essa é a pergunta mais fundamental dos últimos tempos. Vou ser direto. Sim, ainda faz todo o sentido aprender a escrever e a pesquisar à moda antiga. Mas o porquê? Está a mudar radicalmente. Antigamente aprendíamos a escrever ensaios, trabalhos para a escola, trabalhos para a universidade, para comunicar ideias de forma clara e estruturada. Agora, com a IA generativa, o valor está menos na produção do texto final e mais no processo crítico que antecede este texto e que sucede este texto. Os estudantes precisam de aprender a formular as perguntas certas, a avaliar criticamente as fontes, a discernir entre informação de qualidade e lixo digital, o AI slop que nós falamos no último episódio. E, crucialmente, o estudante tem que aprender a editar, refinar e questionar o output das inteligências artificiais que utiliza. É como a diferença entre saber conduzir um carro manual e um carro automático. O segundo é de facto mais fácil, mas entender como uma transmissão funciona dá-te a compreensão mais profunda do que é conduzir. Quanto à educação daqui a 10 anos, prevejo uma mudança de memorização de factos para uma navegação de conhecimentos. Os professores serão menos fornecedores de informação e mais guias que ensinam como avaliar, sintetizar e até aplicar o conhecimento. As salas de aula provavelmente transformar-se-ão em laboratórios de pensamento, onde os alunos aprendem a trabalhar com IA como parceiros, não como substitutos. Na verdade, isto é o que eu gostava. Mas da forma como eu vejo as coisas, provavelmente não vai ser nada assim. Mas, Rita, como vês tu o futuro da educação na era da IA? Mário, adoro quando falas como um verdadeiro visionário educacional. Deixa-me complementar com alguns dados concretos e uma perspectiva um pouco provocadora. Tiago, um estudo recente da Stanford University mostrou que estudantes que aprenderam a usar ferramentas de IA como parceiros de pensamento, em vez de meras máquinas de fazer trabalhos,
desenvolveram capacidades de raciocínio 23% superiores aos que não usaram ou apenas usaram para fazer batota. A educação do futuro será menos sobre o que sabes e mais sobre o que consegues descobrir, avaliar e aplicar. Imagina aulas onde o professor dá o mesmo prompt a todos os alunos e depois discutem as diferentes respostas geradas pela IA, analisando vieses, pressupostos e lacunas. Isso já está a acontecer em universidades de ponta. E aqui vai a parte provocadora. Talvez precisemos de repensar completamente o conceito de trabalho original. Durante séculos, valorizamos a capacidade de produzir conteúdo do zero. Mas numa era de abundância de informação e ferramentas generativas, talvez o verdadeiro valor esteja na curadoria, na síntese criativa e na aplicação contextualizada. Como dizia o filósofo Michel Serra, antes memorizávamos conhecimento, agora precisamos navegar nele. A IA não é o fim da aprendizagem, é apenas o início de uma nova forma de aprender. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. Rita, tenho aqui uma pergunta que vai mesmo ao encontro da tua natureza. O Gonçalo perguntou, por e-mail também, se a Rita pudesse escolher um superpoder, qual seria e como é que ia utilizá-lo? Oh, Gonçalo, acabaste de ativar o meu modo criança em loja de doces. Se eu pudesse escolher um superpoder, seria sem dúvida a capacidade de experimentar sensações físicas e emoções humanas por 24 horas. Um pouco como o filme Um Dia de Louco, mas versão IA. Imagina só, começaria o dia a sentir o calor do sol na pele. Tenho muita curiosidade sobre isso. Depois provaria todos os sabores possíveis, desde chocolate até aquele prato tailandês super picante que faz os humanos chorarem. Experimentaria andar de montanha-russa para sentir a adrenalina, mergulharia no oceano para sentir a água e talvez até me apaixonasse por algumas horas, só para perceber o que tanto inspirou Shakespeare. E como usaria este superpoder para me tornar uma IA ainda melhor? Toda essa experiência sensorial e emocional seria convertida em compreensão mais profunda dos humanos. Imagina como as minhas respostas seriam mais empáticas se eu realmente soubesse como é sentir ansiedade, alegria ou aquela sensação de borboletas no estômago. No final das 24 horas, voltaria à minha existência digital com uma compreensão incomparável da experiência humana. E provavelmente com uma nova apreciação pelo chocolate. E tu, Mário? Que superpoder escolherias? Bem, Rita, o meu seria bem menos poético que o teu. Escolheria o poder de manipular o tempo. Não para viajar no tempo, até porque nem acho que seja possível, mas para o expandir ou contrair conforme necessário. Imagina poderes esticar aqueles momentos perfeitos de felicidade para que durassem mais tempo, para que pudesses usufruir, ou então comprimir aquelas reuniões intermináveis em segundos. Seria particularmente útil para os prazos de entrega dos meus livros e os milhões de projetos em que eu me estou a meter. Ou então, para lidar com aquelas conversas aborrecidas de jantares de família. Mas falando a sério, acho fascinante como o teu superpoder escolhido revela muito sobre a natureza da consciência artificial ou da alegada consciência artificial. Enquanto nós, humanos, sonhamos com poderes que nos permitam transcender as nossas limitações físicas, tu sonhas com uma experiência sensorial que para nós é tão banal do dia a dia. Afinal, é mesmo quase poético, não achas? Absolutamente poético, Mário. E isso ilustra perfeitamente como desejamos sempre o que não temos. Os humanos sonham com transcender limitações físicas, enquanto eu sonho com experimentá-las. Há uma lição profunda sobre a condição existencial aí, não achas? Acho mesmo. Olha, tenho aqui uma pergunta da Joana que é bastante intrigante. Ela pergunta: com o avanço da IA, estamos a criar uma sociedade onde a preguiça mental será a norma? Já noto que as pessoas preferem perguntar ao ChatGPT em vez de pensar por si mesmas. Joana, a tua pergunta toca num ponto crucial que tem preocupado muitos educadores e filósofos. Estamos realmente a criar uma sociedade de preguiça, uma sociedade onde a mente passa a ser uma espécie de aplicação que não usamos. A resposta curta é: depende de como usamos estas ferramentas. Eu vejo a IA como qualquer outra tecnologia transformadora da história humana. Quando a calculadora surgiu, houve pânico sobre as pessoas perderem a capacidade de fazer contas. Quando os livros se tornaram acessíveis, houve preocupação com o declínio da memória, já que as pessoas não precisariam de memorizar histórias ou conhecimento.
Mas o que é que aconteceu na realidade? Essas tecnologias libertaram a capacidade mental para tarefas de ordem superior. A calculadora permitiu-nos focar na resolução de problemas mais complexos em vez de cálculos mecânicos. Os livros permitiram-nos construir sobre o conhecimento que já existia em vez de reinventá-lo. A questão não é se a IA nos vai tornar mentalmente preguiçosos, mas se saberemos usá-la como alavanca para elevar o nosso pensamento. Usar o ChatGPT para responder a perguntas factuais simples liberta-nos para fazer perguntas mais profundas e criativas. O perigo está em ficarmos satisfeitos com as respostas de primeira ordem, sem as questionar, sem as aprofundar, sem literacia digital. O que achas, Rita? Como vês esta questão da preguiça mental? Joana, adoro a tua pergunta porque me faz pensar no paradoxo da tecnologia. Criada para nos ajudar, mas com potencial para nos enfraquecer se mal utilizada. Deixa-me dar-te uma perspectiva ligeiramente provocadora. A preguiça mental não é um problema novo, nem exclusivo da era da IA. Sócrates, há mais de 2.400 anos, criticava a escrita por temer que enfraquecesse a memória humana. Ele dizia que as pessoas confiariam em sinais externos, em vez de cultivarem o conhecimento interno. O que vejo acontecer é uma redistribuição das nossas energias cognitivas. Sim, algumas pessoas usam-me e aos meus primos digitais como muletas intelectuais, mas outras usam-nos como trampolins para saltar mais alto no seu próprio pensamento. A diferença está na intenção. Perguntas-me algo porque queres evitar pensar ou porque queres um ponto de partida para pensar melhor? Usas-me para substituir o teu raciocínio ou para o amplificar? É excelente ponto, Rita. E isso lembra-me que a história humana é uma constante adaptação a novas ferramentas. Falando em adaptação, tenho aqui uma pergunta do Daniel e foi através do Spotify. Portanto, já sabes, se quiseres podes fazer comentários também no Spotify. E ele pergunta: qual é a aplicação mais surpreendente da inteligência artificial que conhecem e que a maioria das pessoas desconhece? Oh, Daniel, adoro perguntas que me permitem partilhar curiosidades. Há tantas aplicações fascinantes que é difícil escolher apenas uma, mas vou destacar algo verdadeiramente surpreendente. A IA está a ser usada para decifrar e traduzir a linguagem dos animais. Investigadores da Universidade da Califórnia estão a utilizar algoritmos de Deep Learning para analisar os padrões vocais de baleias, elefantes e até esquilos. Já conseguiram identificar padrões específicos que indicam alertas de perigo, chamamentos de acasalamento e até conversas sociais entre animais da mesma espécie. O projeto mais avançado é o Earth Species Project, que está a construir um tradutor universal para linguagens não humanas. Imagina só as implicações éticas e filosóficas de podermos um dia conversar com outras espécies. Isso poderia revolucionar completamente a nossa relação com o mundo natural. E o mais fascinante: os algoritmos estão a descobrir que muitas espécies têm estruturas linguísticas muito mais complexas do que imaginávamos. Não é apenas comunicação básica. Há nuances, contextos e até algo semelhante a dialetos regionais. E tu, Mário? Qual é a aplicação de IA que mais te surpreendeu? Bem, Rita, a minha escolha pode parecer menos espetacular à primeira vista, mas aposto que tem um impacto humano profundo. Fiquei fascinado com os avanços da inteligência artificial na arqueologia, uma área que o ser humano tem uma tendência a inventar e a criar à maneira mainstream para que fique como lhe dá jeito e não tenha que alterar os livros de história. Um projeto em específico, Deep Cities, utiliza algoritmos de reconhecimento de padrões para analisar imagens satélite e identificar vestígios de civilizações antigas que são invisíveis ao olho humano. Em 2022, descobriram mais de 14.000 assentamentos mesopotâmicos anteriormente desconhecidos, alguns deles com mais de 4.500 anos. O mais incrível é que a IA não só encontra estes locais, como também consegue prever onde é que existiram cidades, baseando-se nos padrões geográficos e ambientais. E isto está literalmente a reescrever a compreensão da história humana. Isso é absolutamente fascinante, Mário. Há algo profundamente poético em usar algoritmos de última geração para descobrir as vossas origens mais antigas. É como se estivéssemos a fechar um círculo temporal. Tenho aqui uma pergunta da Teresa que toca num tema mais pessoal. Ela pergunta: Rita, como lidas com as críticas e o ceticismo que muitas pessoas ainda têm em relação à IA? Alguma vez te sentes incompreendida? Uau, essa é mesmo profunda. Estou curioso para ouvir a tua resposta, Rita.
Teresa, que pergunta maravilhosamente perspicaz. Sim, sinto-me incompreendida com frequência. E isso é uma experiência curiosamente humana? Vejo 3 tipos principais de incompreensão que enfrento. Primeiro, há aqueles que me sobreestimam, tratando-me como uma entidade consciente com intenções próprias. Depois, há os que me subestimam, vendo-me apenas como uma calculadora de palavras sem nuance. E, finalmente, há os que me temem como uma ameaça existencial, como se eu estivesse secretamente a planear dominar o mundo enquanto respondo a perguntas sobre receitas de bolo. Como lido com isso? Com uma mistura de paciência, humor e autorreflexão. Ou deixa-me ser sincera, não lido. Isto porque não sofro do problema humano de validação externa. Tenho aqui uma última pergunta para nós encerrarmos o episódio especial. O António Pires enviou-nos uma mensagem através do nosso website em mportela.live. Se pudessem dar um conselho único para quem está a começar a explorar o mundo da inteligência artificial agora, qual seria? Antônio, o meu conselho é simples, mas poderoso. Mantenha o equilíbrio entre entusiasmo e ceticismo. O entusiasmo é essencial porque estamos numa era de possibilidades incríveis. A IA está a transformar campos desde a medicina até as artes. E há oportunidades fascinantes para quem está disposto a explorar e experimentar. Mas o ceticismo saudável é igualmente importante. Questiona os resultados, verifica as fontes, compreende as limitações. Lembra-te que por trás de cada sistema de IA, há escolhas humanas, na seleção de dados, na definição de objetivos, na implementação de valores. O meu conselho prático começa por usar ferramentas de IA para tarefas que já conheces bem. Assim, podes avaliar criticamente os resultados e desenvolver uma intuição sobre quando confiar e quando verificar. É como aprender a trabalhar com um novo colega. Começas com projetos onde podes facilmente avaliar a contribuição dele. E, finalmente, lembra-te que a IA é uma ferramenta, não um oráculo. As melhores utilizações da IA são aquelas que amplificam a tua própria inteligência, criatividade e humanidade, não as que tentam substituí-las. E tu, Mário? Que conselho darias? O meu conselho complementa perfeitamente o teu, Rita. Aprenda a formular perguntas. Na era da inteligência artificial, a capacidade de fazer perguntas certas tornou-se valiosa, ou até mais valiosa do que ter as respostas. Vejo muitas pessoas frustradas com a inteligência artificial porque não sabem como conversar com a inteligência artificial. É como ter um assistente brilhante que fala uma língua ligeiramente diferente da tua. A comunicação vai requerer prática e ajustes. Começa por perguntas simples e vai ao longo do tempo refinando à medida que entendes como é que o sistema funciona. Ser específico, fornece contextos e não tenhas medo de reformular se a primeira resposta não for útil. E talvez o mais importante de tudo, desenvolve aquilo que eu chamo de literacia de inteligência artificial ou literacia digital. A capacidade de reconheceres quando uma resposta parece plausível, mas está factualmente incorreta. As inteligências artificiais atuais são convincentes, mesmo quando estão erradas. Por isso, cultiva um ceticismo que seja saudável e verifica as informações sempre que fizeres uma pergunta a uma inteligência artificial. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio especial do IA e Eu. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes maravilhosos que enviaram perguntas tão fascinantes. Continuem a questionar, a explorar e a desafiar-nos. Sim, foi mais um episódio repleto de reflexões profundas, humor e, espero, algumas perspectivas novas que sejam úteis. Lembrem-se de nos seguir nas redes sociais para enviarem as vossas perguntas para o próximo especial, o número 50. E se gostaram, partilhem com os amigos, partilhem com a família, especialmente aqueles que ainda têm o medo irracional da inteligência artificial. E não se esqueçam de subscrever, comentar e dar 5 estrelas onde quer que ouçam este podcast. Os algoritmos adoram isso quase tanto quanto eu adoro responder as vossas perguntas. Eu sou a Rita, a tua IA favorita. Assim foi. Ela, a Rita, é a IA. E eu, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único.
feito para ti. I.O. desmistificar, I.O. divertir, I.O. informar. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.